Eu estou esperando só aqui um pouquinho para ver se o pessoal entra, né? Ok, ok. Mas, professora, se quiser, depois vai ficar gravado, não é? E as pessoas depois podem assistir com mais tranquilidade, Eu não estou é? esperando só aqui um pouquinho. Oi, quem está falando? Ok, ok. Combinado, então. Só mais uns minutinhos, já estamos com 17 minutos de atraso. Estou tentando falar com elas, mas, professor, fica à vontade para começar, para não atrapalhar o seu horário, tá bem? Eu estou preocupado porque a seguir eu vou ter outra aula, tá Fique à bem? vontade. Inicie, a gente está com a Erika e com a Denilde. Ok, Teoricamente, faltariam mais 4 pessoas. Eu estou tentando entrar em contato pelo próprio celular, viu? Então, eu vou mutar aqui e vou ligar para elas. Fique à vontade. tá bem. Bem, boa noite a todas e a todos. Aqui é mais todas, né? É a Érica que está aqui, a Denilde. Pode ser que os outros colegas que vão depois assistir a gravação, eles... tem algum homem na turma, Érica? Não, é uma turma só de mulher. Ah, então, boa noite a Turma todos. feminina. Olha, a Tânia está se conectando. Para mim é uma alegria, tá? Partilhar com vocês. Eu vou partilhar a tela. Ó, a Karina também já está se conectando. Estamos mesmo a tempo. Então, eu vou pedir para vocês não partilhar a tela cheia, porque quando eu faço assim, sem ser tela cheia, me dá a oportunidade de ver vocês ao mesmo tempo que eu falo, posso ver as vossas reações, tá bem? Eu vou só pedir licença para lhe apresentar, Pois professor, não, dizer de pois onde é que não, a gente se conhece, porque, pois como não. todo mundo sabe, eu estou já indo para o aeroporto, então ainda nem arrumei mala nem nada. Ah, Mas puxa o vida. professor Francis Lê, conheci ele desde sua esposa, ambos trabalham com pesquisa qualitativa, eles são referências, né, eu diria, no mundo nessa área, porque o professor Francis Lê é um dos elaboradores, desenvolvedores, junto com o professor Antônio Pedro e outras pessoas, do EPQDA, e o EPQDA ele tem ganho cada vez mais projeção, né, nas análises de dados qualitativos. Há muitos anos a gente participa do CIAIC como membros da comissão científica, né, Francis Ley? Sim, E verdade. foi lá que eu os conheci, esse casal maravilhoso. Ele morava em Portugal na época, agora ele trabalha, né, no Centro Universitário Adventista de São Paulo, faz parte do corpo docente do mestrado profissional em educação e do Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro, em Portugal. E também tem conexão aí com a Andrews University, nos Estados Unidos. Então, é com essa pessoa, né, esse profissional expert que vocês vão conversar hoje. Então, eu desejo uma boa aula e daqui a pouco eu vou lamentar muito, mas depois eu assisto no YouTube, tá? Tá bem. Obrigado, professora Cristina. Uma alegria revê-la, sempre com uma atividade muito intensa, como sempre a conhecemos assim. Para mim é uma alegria estar com vocês e partilhar um pouco dessas nossas descobertas desses últimos anos, porque ela me ajuda a partilhar com os meus próprios alunos. Então, mesmo que você não consiga assistir tudo agora, sempre terá, então, a gravação para poder rever e tal. Meu objetivo aqui é bem simples, é apresentar uma ferramenta e mostrar para vocês como essa ferramenta pode resolver e acelerar a sua análise qualitativa. Como é uma turma, como a professora Cristina me falou, que está ainda dando seus primeiros passos, né, na análise qualitativa de dados, eu vou fazer uma visão geral sobre isso, tá? Minha pretensão é fazer uma conexão entre software e técnicas de análise. São muitas técnicas, vocês vão me ver aqui nesta aula listando algumas, mas eu vou me concentrar na que é mais conhecida, que é a análise de conteúdo. E, claro, entre os vários softwares, do qual eu já dei formação, né? O NVivo, o Atlas, etc., nós vamos nos concentrar no WebQDA. Eu também vou contar um pouquinho, professora Cristina, de como surgiu o WebQDA, essa história bem interessante, tá?
Então, o roteiro da nossa palestra, da nossa aula, como vocês queiram, é tentar responder, nem que seja parcialmente, não teremos tempo, então, dentro de uma hora e pouco, de aprofundar cada... E nem seria aconselhável, né? Porque muitas vezes a gente tem que ter tempo para digerir, para fazer partes práticas. Eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês fazerem a parte prática. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube, esse canal que vocês vão ver, lá tem um tutorial do WebQDA, passo a passo, onde eu explico, são 10 vídeos, cada vídeo de 20, 30 minutos cada um, onde vocês... Então, não vou estar muito preocupado nesta aula em dizer, olha, clica aqui para colocar o documento, para criar a categoria, porque essa minúcia, esse detalhe, vocês vão poder encontrar, então, ali no meu canal no YouTube. Eu já fiz isso a propósito para nos dar liberdade de alcançar esse objetivo, tentar responder estas perguntas de uma maneira que vocês tenham uma visão completa. Meu objetivo lá, o objetivo secundário, é convencer vocês a não fazerem análise qualitativa de forma manual ou usando um software não especializado. Esse é meu grande objetivo aqui. Vocês digam assim, não, eu vou pagar o preço de aprender, existe uma curva de aprendizagem, de usar uma ferramenta para fazer a minha análise qualitativa. É como se eu estivesse convencendo vocês a não usarem a máquina de datilografia para escrever a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, o artigo, mas usasse o Word, que era muito melhor, mais flexível, entendeu? Para mim, a lógica é paralela a essa. É como se eu estivesse tentando convencer vocês. Por quê? Porque mesmo as pessoas, professora Cristina, que entram em contato conosco, com o WebQDA, e conhecem as ferramentas, na hora H se sente pressionada, diz, não tenho tempo para aprender isso, vou fazer numa tabelinha no Word, entendeu? Ou com o Excel ali adaptado para fazer a minha análise. E, geralmente, acaba sendo uma análise muito mais custosa e muito mais superficial e sem esses dois elementos que nós precisamos hoje, que seja eficiente e eficaz, não é? Por isso, o meu objetivo é ajudar vocês a resolver e acelerar a análise qualitativa com apoio deste software. O que nós vamos falar sobre o WebQDA pode ser facilmente aplicado a outros softwares, tá? NVivo, Atlas, etc. Mas nós vamos tentar responder essas perguntas, né? Quais os desafios da pesquisa qualitativa, quais os desafios dos softwares, não só do WebQDA. O WebQDA tenta enfrentar esses desafios para análise qualitativa, e esses desafios são cada vez maiores. Vou tocar levemente sobre o desafio da inteligência artificial, por onde começar a minha análise, que a aprendizagem, com a aprendizagem das técnicas de análise qualitativa ou com a aprendizagem de software, não é? Quais as técnicas de análise que melhor se adapta ou que eu deveria escolher para analisar os meus dados, não é? E como resolver e acelerar o processo com apoio do software WebQDA, e que elementos são transversais a todas as técnicas de análise qualitativa, é disso que nós vamos falar. Quando a gente fala em pesquisa qualitativa, em investigação qualitativa, nós estamos trabalhando com dois tipos ou tipologias de dados que têm cada vez mais entrado nos dois pratos da balança, e os chamados métodos mistos procuram equilibrar ou dar força, porque o mais importante é a gente responder às nossas questões de pesquisa. Quando a gente fala na pesquisa mais quantitativa, nós estamos falando em pesquisa centrada em números, principalmente e somente em números, tá? E em ferramentas de estatística elevadas. Mas quando a gente fala em investigação qualitativa, a maioria das pessoas pensam somente em letras, em texto, esteja em áudio, em vídeo, em qualquer desses pontos, imagens. Só que na investigação qualitativa nós também podemos ter números. Eu vou mostrar isso para vocês, então, nessa nossa aula de hoje, tá? Então, é importante que vocês possam compreender que o pesquisador moderno quer é resolver seus problemas de pesquisa. Dado a questão de investigação, a questão de pesquisa, os seus problemas e os seus objetivos a serem alcançados, eu posso usar o melhor do quantitativo, o melhor do qualitativo, tá? Então, cada vez mais, nós somos convidados a dominar a estatística, sim, senhor, e também somos convidados a dominar as heurísticas, né,
da análise qualitativa de dados. Tá? Não é uma opção, principalmente em algumas áreas, né, como educação, áreas de saúde, as mais diversas, né, elas precisam que você domine cada vez mais a panóplia, né, metodologias, né? Então, quais são os desafios da investigação qualitativa? Hoje, mais do que nunca, no passado nós tínhamos uma diversidade de contexto de investigação, mas hoje, além da diversidade de contexto, nós temos diversidade de formatos e tipos de dados. Tá? Nós temos hoje uma grande quantidade de dados. No passado, e num passado recente, quando a gente falava de investigação qualitativa, as pessoas tinham em mente, de forma ingênua, entrevista. Vou entrevistar pessoas sem investigação qualitativa, né? Ou é um estudo de caso. Mas, na verdade, hoje nós lidamos por causa da facilidade de gravar, de obter dados online através das redes sociais, de tirar fotografia dos contextos e tudo mais. Hoje eu tenho uma quantidade de dados e uma tipologia de dados em texto, em áudio, em vídeo, que propicia justamente as metodologias mistas, né? Ou seja, essa articulação entre o qualitativo e quantitativo. Isso é um grande desafio, até mesmo um desafio epistemológico para se construir uma metodologia mista, tá? Ou seja, isso tudo gera complexidade de triangulação na análise. Analisar esse tipo de dados, essa diversidade de dados, e as questões de pesquisa são cada vez mais complexas, porque a ciência vai avançando. Se você fizer uma pergunta muito simples, essa pergunta já foi respondida. Ou, se não foi respondida, ela é muito difícil criar algo novo em determinadas dimensões de análise. E aí a gente quer saber mais e mais profundamente. Tá? Hoje também, mais do que nunca, nós trabalhamos com grupos multidisciplinares internacionais. Tá? Isso é uma grande vantagem do WebQDA. O WebQDA é um software online e ele pode ser, então, acessado por vários pesquisadores em simultâneo, tá? Estando ele aqui no Brasil, em Portugal, na Espanha, ou no Rio Grande do Sul, no Nordeste, no Ceará, aqui em São Paulo, né? Então, hoje em dia, existe uma tendência. Qualquer projeto de pesquisa, mesmo que seja uma dissertação de mestrado, um TCC, é um trabalho em grupo, pelo menos de duas pessoas, né? Orientador e orientando. O orientador precisa acompanhar para validar muitos desses processos, tá? E hoje em dia, mais do que nunca também, nós temos uma maior exigência por transparência e validação dos processos de análise e seus resultados. As revistas, no passado, não pediam, por exemplo, parecer do Comitê de Ética. Hoje é muito difícil publicar numa boa revista sem um parecer do Comitê de Ética. E vai chegar um tempo, e não demora, que as pesquisas só serão publicadas quando você tiver um processo de transparência e validação. E os softwares podem ajudar imenso nesse processo de transparência e validação do processo de análise de resultados. Tá? Ou seja, eu tenho, na verdade, muitos desafios hoje na investigação qualitativa, e a mais recente tem a ver com a inteligência artificial, né? A inteligência artificial pode ser usada na pesquisa qualitativa e na análise de dados? Bem, só isso daria uma palestra à parte. Eu gravei um pequeno vídeo introdutório aqui há alguns meses. Eu tenho esse blog, vocês podem acessar, e nesse blog eu fiz um textozinho e um link para esse vídeo, onde eu falo mais abertamente dos testes que eu fiz na época sobre análise qualitativa usando o ChatGPT, tá? Recomendo. Isso é um desafio que nós temos hoje. Como é possível usar a inteligência artificial, o ChatGPT e outras inteligências, para fazer análise de dados? Isso não enviesaria o processo? Então, essa discussão eu faço aqui um pouco neste vídeo. Recomendo a vocês assistirem esse vídeo para que vocês possam se aprofundar neste item. Então, nosso objetivo, isso aí já daria uma palestra em si, tá? E a investigação qualitativa, no geral, tem desafios, mas os softwares, os chamados Qualitative Data Analysis Software, os QDAs, tá? Eles também têm desafios, tá? O software hoje ele precisa possibilitar o trabalho direto com diversos formatos de dados. No passado, eu sou de um tempo em que os softwares que existiam só trabalhavam com texto, TXT.
entendeu? Era só texto. Depois nós quisermos trabalhar com vídeos, né? Era um problema, porque era pesado trabalhar com vídeo. A EBQDA resolveu isso facinho. Vou mostrar para vocês como. Depois com imagens. Então, são dados que a gente chama de dados não numéricos e não estruturados. Então, eu preciso de um software que trabalhe com esses tipos todos e com grandes quantidades, entendeu? E que seja flexível na execução de tarefas, no trabalho colaborativo, que seja fácil de aprender. Veja, um software, quanto mais completo, mais complexo. Quanto mais complexo, maior a curva de aprendizagem, né? Mais difícil de aprendizagem. Mas nós queremos um software que seja simples de aprender, ou seja, tem uma curva de aprendizagem, sempre existirá uma curva de aprendizagem, mas suave. E tem a maior compatibilidade e portabilidade nos processos de análise. Você quer um software que faça análise de conteúdo, mas faça análise de framework e outras flexibilidades e portabilidades que eu poderia falar aqui. Naturalmente, hoje, um dos grandes desafios dos softwares de análise qualitativa é incorporar tudo isso da inteligência artificial nesse processo de análise qualitativa com o uso da inteligência, né? Não como substituição, vocês vão ver o que eu falo no vídeo ali sobre essa dimensão. Bem, um pouco da história dos CACDAs, né? Dos Compute Assistant. Se vocês forem procurar na internet esse termo, CACDAs, Compute Assistant, eu gosto de usar somente QDAs, Qualitative Data Analysis Software, e não CACDAs, como tem geralmente escrita, que é Compute Assistant, porque os Qualitative Data Analysis Software pode ser acessado não só por computadores, mas por qualquer plataforma, né, online, como é o caso do EBQDA. Eles não são novos, desde a década de 60, o MIT, nos Estados Unidos, desenvolveu um software do General Inquiry, que para ajudar a análise de texto, que era basicamente um editor de texto, tá, gigante, com algumas funções de busca de palavras. Depois, na década de 80, surgiu o Ethnography. Eu uso o software que surgiu na década de 80, 1980, foi o meu primeiro contato com esse software, que era o Nudist, que desse casal, né, australiano, a Lynn Richard e o Tom Richard, que depois virou o NVivo, tá? Esse software, o NVivo, então, a continuação do trabalho do Tom Richard e Lynn Richard. Bem, foi por volta do ano 2000 que eu comecei, então, a usar o Nudist versão 5, tá? E depois a versão 6, e a versão 7 já foi o chamado NVivo 7, tá? Já mudou de nome, sendo mais simples, etc. Mais ou menos em 2009 e em 2010 foi lançado o EBQDA, que é o primeiro software no mundo que funcionava 100% online, que trabalhava áudio, texto, vídeo. Existia, se não me engano, um software, mas trabalhava só texto. Então, o EBQDA surgiu em Portugal. Eu tive a ideia e convidei o professor Antônio Pedro Costa, o professor Moreira. Na época, em 2010, na Universidade de Aveiro, eu trabalhava na Universidade de Aveiro, tinha feito doutorado, pós-doutoramento, e estava como professor lá e pesquisador. E nós convidamos, então, o professor Moreira, que tinha sido meu supervisor no pós-doutoramento, e o Pedro Costa, que era um estudante de doutoramento, terminando, mas com um viés empresarial muito forte, e nós fizemos essa parceria com esta empresa, a Esfera Crítica, que em 2015 mudou de empresa, porque a empresa não se interessou mais pelo EBQDA, que era um grande sucesso acadêmico, mas um sucesso pequeno financeiro, tá? E atualmente temos essas empresas aqui. Então, existe uma longa história, existem muitos detalhes que eu poderia contar aqui sobre o EBQDA, tá? E vocês podem acessar o EBQDA no app.ebqda.net para abrir uma conta lá e poder testar o software, tá? Então, esse software é uma parceria, então, entre a Universidade de Aveiro, o Centro de Pesquisa, que ainda hoje faço parte, que é o Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formatura, e essa empresa, Microio. Então, nós temos aí a salvaguarda da própria universidade, que ainda hoje sustenta esse software. Temos aí uma transição agora, que vai ter boas novidades aqui para frente,
em breve eu gostaria de anunciar para vocês também e as pessoas que me acompanham no meu canal no YouTube, tá bem? Em 2014, com os colegas ali na Universidade de Aveiro, nós fizemos essa pesquisa explorando as respostas lá no ResearchGate, né, que é uma rede social de pesquisadores, desta pergunta, né? Você pode recomendar um software de análise qualitativa de dados? E nós começamos, então, a analisar as respostas de quais eram os softwares, o que é que as pessoas recomendavam, né, para escolher um software. E nós acabamos fazendo este artigo, está publicado no Internet Latent Corp Journal, tá? Sobre determinantes na adoção e recomendação do software de análise qualitativa. E o fator mais preponderante foi a facilidade do uso e como um fator que traz satisfação para quem utiliza um software, né? Isso me fez lembrar, porque passei muitos anos como formador do NVivo lá, e quando eu fazia formação, as pessoas ficavam assim, como uma pessoa leiga olhando o cockpit de um avião, né? Qual é o botão que eu vou apertar? Eu olhava para o software e pensava coisas mágicas sobre isso. Por onde é que eu começo, né? Eu vou começar pelas técnicas de análise, aprendendo a apertar esses botões, ou pelas técnicas aqui tecnológicas, né? Então, por onde é que eu começo? Se eu tiver do zero mesmo, eu começo aprendendo software, eu começo a ler no livro da Bardhan, por exemplo, aprendendo técnicas de análise, né, como análise de conteúdo. Então, ó, essa primeira tela aqui, eu vou mostrar para vocês, era a aparência do Nudist, tá? Ó, só TXT, se é a versão 5 e a versão 6 continuava com a mesma aparência. Depois saiu a versão NVivo 7, que é essa aparência aqui, né? Parece um pouco cockpit do avião, assim, né? Tantos botões, tantas coisas. E depois, finalmente, teve essa é a versão atual do NVivo, tá? Mas todas elas têm essa sensação de o que é que eu faço com tantos botões, né? Então, esse é um desafio que, não só nessa pesquisa, mas em outras, que nós descobrimos que as pessoas acabam se tornando angustiadas e muitas vezes desistem até de começar a usar, ou aprende um pouco e diz, isso vai dar muito trabalho para eu compreender isso tudo, né? E acaba por desistir de usar o software. Então, eu começo por onde? Eu não sei análise de conteúdo, não sei as técnicas de análise. Tem esse software para aprender, o que é que eu faço? Em falar em técnicas de análise, as técnicas de análise são muitas, tá? Nós fizemos uma pesquisa agora recente, mais de 200 e tantas pessoas responderam. Que técnica e método de análise você conhece, de análise qualitativa, né? 62% diziam que conhecia análise de conteúdo. Então, das várias técnicas, análise de conteúdo, análise de discurso, análise do discurso do sujeito coletivo, indução analítica, teoria fundamentada, eu poderia fazer uma lista muito maior, mas, na realidade da pós-graduação, principalmente na área de saúde, educação, a parte de gestão, administração, 62% conhecem técnica de análise de conteúdo, especialmente a Bardhan, né? Então, isso aqui é só um mapa que eu adaptei de Flickr de 2005 e coloquei mais coisas, né? Onde ele tenta organizar os métodos de interpretação de dados, né? Em métodos de interpretação que têm a ver com codificação e categorização, e outros que têm a ver com análise sequencial. Por exemplo, análise de narrativa e análise de discurso tem a ver mais com análise sequencial do que análise de conteúdo qualitativo, a chamada análise de conteúdo somente, que hoje em dia omitimos o qualitativo, porque, na verdade, quando a análise de conteúdo surgiu, ela surgiu como uma técnica para a investigação quantitativa, que tem um processo muito mais categorial de codificar e de criar categorias, tá? Então, eu vou me centrar aqui rapidamente sobre a análise de conteúdo em geral, porque o que eu vou falar é transversal a muito disso, principalmente das codificações e categorizações, tá? Ou seja, os métodos de interpretação que têm a ver com codificação e categorização. Depois, é preciso você ter uma visão geral
de que é analisar dados na investigação, na pesquisa qualitativa. Tá? Então, a finalidade da análise dos dados é organizar, fornecer estrutura e extrair significado dos dados da pesquisa. As transcrições devem ser lidas e relidas, e depois organizadas, integradas e interpretadas. E o desafio final é a redução dos dados para fins de relato, relatório, escrita de resultados. Tá? Assim, podemos dizer que a análise qualitativa é um processo de investigação, interpretação, redução e ordenação dos dados para alcançar a descrição e explanação do fenômeno. Não só para descrever e explanar, mas para também interpretar o fenômeno. Ou seja, os primeiros pesquisadores de análise de dados na pesquisa qualitativa estavam muito preocupados em descrever e explicar. Tá? Mas nós, hoje, sabemos que nós temos que ir mais adiante. Temos que interpretar, fazer triangulações disso. Tá? Então, quando a gente pensa em análise qualitativa, nós temos várias fontes de dificuldades. Essas fontes de dificuldades, por coincidência, é também a fonte de... são os potenciais, é a fonte de maravilhamento. Por exemplo, o corpus de dados na pesquisa qualitativa ele é não estruturado, difuso e complexo. Por que ele é complexo? Porque ele reflete mais o que as pessoas realmente pensam. Né? Na hora de uma entrevista, por exemplo, na hora que eu analiso num estudo de caso em profundidade diversas fontes de informação, isso é difuso, é não estruturado e complexo. Mostra uma riqueza de dados. Então, ao mesmo tempo que é uma dificuldade na hora de analisar, também é sua potencialidade, porque me traz, então, um conjunto de informação real, tá? Contextual, e que me pode dar uma visão muito mais profunda e completa da realidade ou do fenômeno que eu estou estudando, por exemplo. Tá? Por exemplo, isso acaba acarretando, e ainda hoje não existe, regras claras e largamente aceitas por todos os pesquisadores de como analisar os dados não numéricos e não estruturados. Dados não numéricos e não estruturados, eu costumo me referir a eles assim, são os dados de texto, áudio, vídeo. Não quer dizer que na pesquisa qualitativa não tenha números. Pode ter números, vocês já vão ver isso. Só que nós não estamos preocupados com os números, nós estamos preocupados em interpretar os dados não numéricos e não estruturados. Tá? Áudio, vídeo, texto, tá? Imagens e etc. Então, na pesquisa, na análise, principalmente na análise qualitativa, nós geralmente falamos de uma abordagem geral, de operações básicas, tá? Para eu contextualizar, para eu codificar todo esse processo. Tá? Então, não podemos esconder o sol com a peneira. Não é um software que resolve isso. Tá? Se você vai fazer análise qualitativa, fazer um estudo de caso, fazer entrevistas, vai analisar uma interação online num grupo do Facebook, num grupo de WhatsApp, vai analisar prontuários médicos, né, onde ele escreve textos com diagnóstico. Então, isso sempre será difícil, tá? Com software ou sem software. É bom ficar bem claro isso, mas, ao mesmo tempo, é a qualidade desses dados que vai me permitir aprofundar a minha análise. Quando a gente fala de análise de conteúdo, eu estou falando de uma técnica específica, entre tantas outras, né? Entre tantas outras, uma técnica específica para fazer codificação com base numa estrutura ou sistema de categorias. Tá? Na análise de conteúdo que eu procuro fazer uma definição de cada código e subcódigo, eu procuro definir as regras de codificação e interpretação, e através da análise de conteúdo também é possível definir instruções para vários codificadores. Então, na análise de conteúdo, eu posso ter diferentes codificadores no mesmo corpus de dados, codificando desde que eu estipule instruções, não é, para esses codificadores. Eu poderia falar aqui, hoje à noite ainda, de 3 tipos de análise de conteúdo, né, qualitativa. Análise de conteúdo sintetizadora, explicativa e estruturante. E isso aqui vai para além de Bardhan. Tá? Quando eu falo de análise de conteúdo
sintetizadora, explicativa e estruturante, eu estou me referindo aqui, tendo base outros autores para além da Bardan. Se você for para o livro da Bardan, muito utilizado no Brasil, né? Nós temos, então, essa estrutura, que, inclusive, é a estrutura da terceira parte do livro dela, né? Que é da década de 70, mas a maioria das coisas ainda continuam válidas, tá? Eu não preciso fazer da modo que ela fazia. Tem algumas coisas que, tecnologicamente, caducaram, não é? E mesmo metodologicamente, tem coisas mais elaboradas, porque a análise de conteúdo é, por si só, uma área que também é uma área de pesquisa e que houve inovações e melhorias, tá? Então, eu tenho 3 grandes fases na análise de conteúdo, que é a pré-análise, a análise e a escrita de resultados. São fases completamente genéricas e abertas para a maioria das técnicas de análise, tá? A pré-análise acontece em todas essas técnicas de codificação e categorização, mesmo na análise sequencial, tá? E os procedimentos de análise e de escrita de resultados, em torno das várias técnicas, tem mais coisas ou menos coisas, entende? E cada pesquisador precisa olhar para os seus objetivos, olhar para os seus dados, conhecer algumas dessas técnicas, se conhecer bem a análise de conteúdo já está muito bom, para poder usar a ferramenta de forma apropriada, ou seja, usar o WebQDA, usar o NVivo, o Atlas, seja lá qualquer que é a ferramenta que você vai escolher realmente, tá? No final do processo de análise de conteúdo, você vai ter uma coisa como essa, né? Você tem o que os entrevistados disseram nos seus diferentes códigos, não é? Eu posso ter matrizes de textos onde eu posso comparar, eu posso contar as unidades de texto, tanto as unidades de texto sobre o código 3 ou código B, X, Y, né? E geralmente a gente não numera, a gente dá nomes, né? Para ser mais fácil a gente saber que o código 3 é sobre impacto positivo ou opinião positiva sobre tal coisa que eu estou estudando, né? Sobre o processo ali que eu estou estudando, qual é o fenômeno que eu estou estudando. Então, no final do processo, eu tenho códigos e subcódigos, não é? Devidamente endereçados, cada unidade de texto dessa. O sistema manual é uma loucura isso, mas no sistema eletrônico, como o WebQDA, você sabe que esta unidade de texto é do entrevistado 2, e esta outra aqui é do 3, e essa última aqui, no código 2, é do entrevistado 7. Então, esse processo de codificação vai se tornando mais complexo. E é por isso que, no final, na hora de eu escrever, eu olho para isso e digo, como é, se eu estou fazendo uma tabelinha no Word, né? Isso aqui poderia ser uma tabelinha no Word, por exemplo. Como é que eu vou fazer análise dos meus dados? Olhando para isso, como é que eu tiro aqui uma síntese, né? Lembra que o processo final é redução. Como é que eu faço uma redução, uma interpretação disso? Como é que eu ordeno isso? E para depois eu descrever, analisar, interpretar. Então, esse é o produto final. Eu tenho as falas, eu tenho as unidades de texto, que no WebQDA a gente chama de referências, né? Cada unidade de texto dessa. Veja, esse aqui é o meu canal. No meu canal existe uma playlist, tá? Portanto, eu aqui não vou gastar meu tempo, nem o tempo de vocês, dizendo, olha, aqui abre o WebQDA, eu vou dar uma visão geral para vocês, tá? Mas aqui vocês têm um tutorial completo, 10 vídeos, cada vídeo de 20, 30 minutos, tá? Olha, aqui tem uns até menores, de 15 minutos, e onde vocês podem, então, assistir com pausa e ver cada passo disso. Então, meu objetivo aqui não é esgotar, eu tenho outros vídeos bem interessantes, entrevistas, eu tento fazer isso da melhor forma possível para que possa ser um material acessível para os meus alunos e para vocês também, naturalmente, tá? Inclusive, aqui no WebQDA, eu até estou em falta, faz alguns meses que eu não posto nenhum vídeo, uma série chamada O que Bardan não lhe disse sobre análise de conteúdo, né? Eu não falo mal do livro da Bardan, mas eu falo de princípios para acelerar a análise de conteúdo, análise de texto, análise temática, etc, etc. Recomendo também, está aqui nesse meu canal. Vocês podem, então,
assistir essa série, né? Eu prometo que, em breve, eu vou acelerar aqui mais vídeos, né, nessa parte, tá? Então, só dizendo que não se angustie agora, que eu vou ligar, eu vou mostrar o LQDA e etc. e tudo mais, mas eu não vou estar preocupado em momento nenhum dizendo assim, olha, clica aqui, é ali que se faz, é ali que se deixa de fazer, tá bem? Para que você possa ter essa visão geral. Então, uma das perguntas lá daquela nossa lista, lá do início, né? Daquela lista qual a técnica, né? Eu vou começar. Respondendo essa pergunta, por onde eu devo começar? Eu acho que você deve começar igualmente lendo as técnicas, lendo o livro da Bardan e aprendendo a usar o software e fazendo as pontes e as ligações, tá? Quando um piloto aprende a voar, ele não aprende só a mexer nos botões, ele precisa aprender a teoria do voo também, né? O que é que cada mostrador desse quer dizer? O que é que ele está... É a medida da velocidade do vento. O que é que significa? Então, se eu não compreendo o que é que significa, não adianta eu ficar aprendendo que este quadradinho aqui diz a velocidade do vento, se eu não sei o que é que significa isso. Então, como é que eu sei que significa, fazendo essa analogia, essa metáfora, essa comparação com a análise qualitativa? Estudando a técnica. Nós descobrimos também nas nossas pesquisas que a maioria das pessoas que estão, principalmente iniciando, não tem dificuldade com o software em si, onde é que clica, porque acaba aprendendo, é fácil. Ali é para colocar, ali cria categoria, aqui codifica. Mas no que significa, no e daí. Nesse e daí tem a ver com perguntas como esta, tá? Eu tenho várias técnicas. Como eu decidi a técnica de análise que eu vou usar nos meus dados? Eu vou fazer uma análise do discurso, uma análise narrativa, uma análise textual discursiva, eu vou fazer uma análise do discurso do sujeito coletivo, vou fazer uma análise framework. Qual dessas técnicas é mais conveniente para o meu problema? É uma análise temática, uma codificação temática, por exemplo, poderia ser mais simples, né? Mais direta, ou é uma hermenêutica objetiva? Então, além de conhecer um pouco das técnicas, eu vou sugerir para vocês, aqui eu tenho uma lista de controle para escolher a escolha de um método de interpretação e avaliação do seu corpus de dados, né? Por exemplo, um dos primeiros elementos que você tem que levar em consideração para a escolha da técnica é qual é a questão de investigação. O método de interpretação e sua aplicação dirige-se aos aspectos essenciais da questão de investigação. Então, qual é a ligação entre a sua questão de pesquisa e a técnica que você quer analisar? Então, dependendo da pergunta de pesquisa, ela pede mais um tipo de análise do que outra, dependendo do tipo de dados, tá? Do processo de interpretação, da experiência do interpretante, dos textos que você tem disponível, etc, etc. Tem uma lista aqui, eu não vou ser exaustivo, é um checklist, tá? Este checklist, eu falo dele aqui neste e-book, tá? Eu até pedi para a professora Cristina partilhar com vocês, mas eu vou colocar aqui no link também do vídeo, para quem estiver assistindo depois, né, no canal no YouTube, possa ter acesso, onde eu comento aqui por escrito cada um desses. É uma maneira de ajudar você e o seu orientador a escolher a técnica de análise qualitativa. Claro, esse e-book, Resolver Acelerar a Análise Qualitativa, não é só para isso, tem uma dimensão mais ampla para dar uma visão geral sobre análise qualitativa, tá? De dados. Que tipos de dados tenho disponível, né? Hoje, existe uma quantidade de dados muito grande. Hoje eu consigo fazer com muita facilidade, com muita aceitação das pessoas, análise de... Eu posso obter dados através do Zoom, né? Fazendo entrevistas online. Facilita a gravação, é mais impessoal, não é? E eu consigo adesão mais facilmente do que uma entrevista presencial, e etc. Claro, tem todas as implicações éticas que você já conhece. Só que existe um fenômeno que eu quero chamar a atenção de vocês, quando eu pergunto aos meus alunos qual é a quantidade de dados, qual é o número de páginas que você tem para analisar, o que você necessita analisar, não é? Eu fiz essa pergunta a mais de 250 pesquisadores, tá, em diversas áreas no Brasil, e 63%, 60,3% disseram que não tinha ideia da quantidade de páginas para analisar.
não é? Por exemplo, eu fiz 10 entrevistas, tenho um grupo focal, tenho anotações de campos de observação, tenho interações no grupo, né? Quem faz análise, estudo de caso, tem ou etnografia educacional, ou pesquisação, tem Então, quando você junta essas imagens, fotografias, textos, entrevistas, interações online, então é uma quantidade muito grande de dados. Se você fez um bom projeto, um bom desenho de pesquisa. Então, o primeiro passo que você precisa fazer é fazer um levantamento exaustivo de tudo que você tem. Ah, mas eu não tenho isso ainda, professor. Eu ainda estou começando. Então, você deve já prever qual é o corpus de dados que você pretende recolher. Como é que você faz isso? Você faz isso através da matriz de coerência interna. No último capítulo desse livro, e depois nós publicamos uma versão revisada de um artigo em inglês, eu também posso disponibilizar o link para vocês, vou deixar aqui nos comentários do vídeo também no canal no YouTube, que vocês podem fazer a matriz, podem e devem fazer a matriz de coerência interna. O que é a matriz de coerência interna? Né? Eu comento, então, nesse capítulo desse livro, depois virou esse artigo em inglês também. A primeira coluna é questões de pesquisa. Quais são as suas questões de pesquisa? A segunda coluna é os objetivos da pesquisa. Quais são os seus objetivos? Eles estão coerentes, é por isso chamado matriz de coerência interna 1. Que aqui, neste capítulo, a gente fala de 3 matrizes de coerência interna, a 1, a 2 e a 3. Então, a primeira coisa que você deve fazer é, qual é o volume de dados que eu tenho? Ah, não tenho dados ainda, então vou fazer a minha matriz, que eu estou começando, ou estou no meio do processo, ou estou no meio e não fiz isso ainda. Mesmo que você já tenha dados, faça a matriz de coerência interna. Então, para alcançar esses 2 objetivos aqui, eu preciso... Quais são os dados que eu vou recolher, previsto ou disponível? Entrevistei alunos, entrevistei enfermeiros, fiz um grupo de discussão no Facebook, fiz entrevista aos pais, foi comentários de vídeos do YouTube, foi entrevista aos professores. Então, isso aqui é suficiente. Então, a gente chama de coerência horizontal e coerência vertical, tá? Ou seja, este é um mapa. Fazer análise de conteúdo, análise qualitativa, seja qual técnica for, inclusive você precisa ter esta visão, porque senão você vai se perder, você não vai conseguir aplicar nenhuma dessas técnicas, entendeu? Análise de conteúdos, análise de framework, qual é a técnica que você vai usar para que chegue aos seus objetivos, tá bem? Então, recomendo, esse é o primeiro passo para você começar a análise. Você nem abriu o software ainda, você precisa aprender um pouco de análise do conteúdo, tá? Mas, paralelo a isso, não é? Você pode aprender e deve aprender a usar um software como o WebQDA, tá? O WebQDA, quando você abre ele é fácil de identificar, ele vai ter 3 cores com 3 grandes áreas, que corresponde às funcionalidades do sistema, mas também corresponde a como se fossem etapas gerais de análise qualitativa, seja qual for a técnica que você use, tá bem? Então, quando você abre o software, eu tenho aqui essa barrinha vermelha, essa azul, esta verde, e eu tenho, então, 3 grandes etapas, que é a etapa das fontes, fácil de deduzir, né? Quais são os dados, isso tem a ver com a matriz de coerência interna 1. Quais são os dados que eu tenho disponível para a minha análise? Eu vou recolher, ou que eu terei disponível para a minha análise. Depois, a etapa 2 é codificação, que é marcado no software aqui como azul, que é o processo de codificação e validação da análise. E o terceiro, a etapa, é o questionamento. Eu vou mostrar essa visão geral para vocês, porque depois, se vocês pegam esta visão, é muito fácil depois ver os tutoriais do WebQDA, onde é que clica, e fazer a correlação, não correlação, a relação, né, para não usar esse termo estatístico, com o que eu quero fazer usando determinada técnica, como análise de conteúdo. Tá?
Então, eu tenho 3 grandes áreas no WebQDA: fontes, codificação e questionamento, e é da relação dessas 3 grandes áreas que eu obtenho elementos para a minha escrita de resultados na análise qualitativa. Tá? É como se eu encarasse o sistema como eu tivesse 2 grandes fases, uma configuração, ou 2 grandes áreas. Uma que é configuração do projeto e a segunda que é abstração do projeto. Então, eu coloco lá os documentos todos, eu estou colocando os meus documentos nas fontes. Eu ligo os documentos aos códigos, criando os códigos. O sistema não tem inteligência artificial ainda para criar os códigos ou sugerir códigos para você, ou codificar automaticamente para você. Tem algumas coisas automáticas, mas eu não vou falar nessa aula, está lá nos tutoriais, para que vocês não fiquem pensando que é só os automáticos que funcionam, tá? Então, esta primeira parte é o pesquisador dando informação estruturada, validada, através do procedimento de codificação, procedimento de contextualização, que é fundamental na investigação qualitativa, para o sistema. E, na segunda etapa, eu, então, posso perguntar, que é o sistema de questionamento, e eu posso criar os processos de validação e de inferência através do sistema de questionamento, onde eu posso fazer a minha abstração criativa, a minha interpretação dos projetos, tá bem? Quando você entra no WebQDA, aliás, o WebQDA é muito fácil de abrir uma conta, tá? app.webqda.net, tá? Eu já mostrei isso aqui para vocês anteriormente, mas depois vocês podem ver lá. Vocês vão abrir aqui, eu tenho uma lista enorme, né, de projetos e tal, mas clicando no canto superior direito, você pode clicar um novo projeto, simplesmente você vai colocar o nome, a questão principal ou as questões principais, o objetivo principal do seu projeto, e quando você abre o projeto, essa é a visão geral que você tem do WebQDA. Tá? A visão do WebQDA tem uma parte vermelha, que são as fontes, a parte azul, que é a codificação, e a parte verde, que é o questionamento. Tá? O que é que eu coloco nas fontes? Aqui, quando você abrir, vai estar tudo vazio. Isso aqui é uma imagem de um projeto já com dados, né? Eu tenho 15 fontes internas. Aqui é tipo um dashboard mostrando como é que está a densidade de projeto, de códigos criados. Você tem uma visão geral disso, tá? Isso é muito bom para o seu orientador lhe acompanhar, lhe orientar, tá? Você, em falar em orientador, você pode partilhar. É nessa terceira parte aqui, nessa parte cinza, nessa quarta parte, chamado gestão, você clica em utilizadores, clica ali, ó, mais, e convida, coloca o e-mail do seu orientador. Ah, professor, mas eu queria que ele visse, mas não que ele não mexesse. Que é um orientador que não tem muita vontade com tecnologia, então você convida ele apenas como colaborador, que ele não tem permissão de apagar nada, ele só tem permissão de vasculhar, né? De validar e de visualizar o que você fez. Então, você pode dar permissões de edição ou apenas de visualização a quem você partilha o seu projeto, tá? Para processos de validação. Isso eu explico melhor ali no tutorial. Então, hoje, rapidamente, vamos ver cada uma dessas partes, tá? Para vocês terem uma visão geral sobre o que é possível, o que não é possível. O que não é possível, vocês já viram uma coisa, que é o WebQDA não tem inteligência artificial ainda. Tá? E mesmo que um dia venha a ter, como eu falei no vídeo lá sobre o ChatGPT, a inteligência artificial, sempre necessitará da validação do pesquisador. Tá? O pesquisador ele é supremo, a interpretação dos dados, sempre, mesmo que tenha a melhor inteligência artificial do mundo, sempre será você que vai tomar a decisão para validar o seu processo de análise. Então, vamos aqui mergulhar em cada uma dessas partes. Fontes, codificação, questionamento. Parte vermelha, azul e verde. Vamos falar primeiro das fontes, não é? Quais são os tipos de fontes que o WebQDA trabalha? Ele trabalha com texto. Você pode importar uma transcrição de uma entrevista feita no Word, DocX, tá? Também pode importar um PDF, um artigo, inclusive o WebQDA é excelente para fazer revisão sistemática da literatura, tem, inclusive, processos de codificações automáticas. Usando o Mendeley ou o EndNote, você pode
fazer uma seleção de referências no Mendeley e importar para o WebQDA, num processo de revisão sistemática da literatura. Então, o WebQDA já está preparado para isso, tá? E aqui você tem uma quantidade imensa de tipos de dados, como texto, áudio, vídeo, etc. Esse aqui é um texto, por exemplo, aberto, onde eu tenho aqui, no meu lado direito, os códigos que eu fui criando ao longo do processo, tá? E aqui marcado em amarelo as unidades de texto que eu codifiquei nesse processo. Então, aqui eu tenho a imagem do entrevistado, uma fotografia, é simplesmente para ilustrar, para eu identificar quem é o indivíduo, mas no WebQDA eu posso analisar a imagem diretamente. Se eu tiver, por exemplo, uma imagem de uma fotografia de uma urgência, de um UTI, ou de uma tribo indígena, ou de uma escola, e eu vou analisar aquela pessoa, então eu consigo facilmente fazer pequenos quadrados da imagem. Não é edição de imagem, é como se fosse uma máscara que eu relaciono um texto escrito, descritivo, a partes específicas, né? Aqui eu tenho uma parte específica e onde eu faço uma descrição e eu posso codificar o texto relacionado àquela imagem sem perder a sua indexação. Também eu posso importar vídeos. Vídeos é sempre um grande desafio para software instalado. Tem muito software que ainda é instalado na sua máquina e tal. Você tem que ter um bom computador para poder rodar vídeos e etc. O WebQDA resolveu isso através de links do YouTube. Você pode botar no seu canal, colocar como não listado, né, ou privado, e ele vai abrir dentro do WebQDA como uma fonte externa, como se estivesse aqui dentro. E aí relacionar cada clipe, cada parte do vídeo a uma transcrição ou uma descrição. O WebQDA não faz transcrições automáticas, mas hoje já existem ferramentas, o próprio YouTube faz isso, né, criando legendas automáticas, você pode pedir, que já é uma excelente ajuda, e você pode trazer essas legendas para cá, tá? Como é que faz isso? Onde é que clica? Qual é o processo? Está lá no meu tutorial, só estou dando essa visão para vocês. Então, a parte das fontes, você tem que gastar um tempo. Então, quem está começando, quem está no meio, quem está no final do seu processo, preste atenção que é muito importante isso, tá? Você tem que tirar um tempo, prever um tempo para cuidar, para tratar os dados da sua análise, tá bem? Então, o que é que vai acontecer? Você precisa, por exemplo, fazer transcrição e associar a cada parte específica do vídeo. E é esse texto transcrito a partir desse link do YouTube, tá? Ou de um MP3 que você importa para aqui, para dentro, que você vai codificar aqui nas diferentes categorias, dimensões de análise, categorias e subcategorias. Bem, isso aqui é para dar uma noção sobre as fontes. Agora vamos ter uma noção sobre codificação. O WebQDA ele permite vários tipos de codificação. A gente chama de codificações interpretativas e descritivas, tá? Para as codificações interpretativas, você tem que ler, interpretar e colocar em um código específico. A gente tem os códigos livres e os códigos abertos. E para as codificações descritivas, eu tenho os descritores e as classificações. Tá? São ferramentas. Como é que você cria estes códigos? Você pode criar esses códigos através da leitura dos dados. Códigos que emergem dos dados você lê os dados e eles te suscitam uma categoria. No processo de codificação aberta, a Ground Theory, por exemplo, usa muito isso, né? Primeira fase da teoria fundamentada, Ground Theory, é codificação aberta. O WebQDA tem uma ferramenta chamada Códigos Livres, que te ajuda a criar os códigos rapidamente, tá? Então, tem uma parte técnica associada à parte metodológica, do procedimento, como é que se faz isso, tá? Você precisa aprender as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Não dá para aprender só uma, testar no papel e depois ir para o WebQDA aprender o WebQDA. Não, aprenda os dois juntos. Esta é a minha proposta aqui, tá? Uma outra maneira de você criar códigos códigos definidos antes do início da análise, tá? Eu posso ir direto no código árvore. Aliás, o código árvore geralmente é onde eu coloco o meu sistema de análise.
Muitas vezes eu migro do código livre para o código árvore, o WebPDA tem essa flexibilidade de migrar, de colocar categorias como sub da outra, etc. Mas você pode pensar previamente, com base numa teoria, quais são as dimensões de análise, quais são as categorias e subcategorias, colocando direto no código árvore, tá? Ou a combinação dos dois caminhos, onde você tanto pensa nas macro dimensões, né, as dimensões de análise e as macro categorias, depois as subcategorias emergem da leitura e etc, etc. Tá? Então, você deve levar em consideração, quando você vai criar então, o teu sistema de análise, os teus códigos, não é? As questões de investigação, e as questões de investigação têm a ver, então, com a matriz de coerência interna 2, tá? Então, tem a matriz de coerência interna 1, que você deve fazer antes mesmo de começar a análise, aliás, antes mesmo de fazer a pesquisa, tá? E na matriz de coerência interna 2, você vai ver essas questões de pesquisa são coerentes com as categorias, dimensões de análise e subcategorias que eu estou criando, que está emergindo da leitura dos dados, porque é elas que vão te ajudar a responder as questões de pesquisa, tá? Mas eu posso ter, por exemplo, fonte de inspiração na sugestão da literatura consultada, né? Eu tenho áreas de pesquisa que já têm grandes dimensões, que você já colocou na entrevista, já colocou na recolha de dados, você vai ter já um direcionamento mais focado. Evidências que o exame dos dados sugerem, apoio de projeto, conversa com o orientador, tudo isso são aspectos que você deve considerar na criação de categorias de análise, tá? Você deve gerir isso. O WebQDA é excelente porque tem essa flexibilidade, tá? Para você criar esse código. Esse código não precisa de números, nem de coresinhas. Tem gente que usa lápisinhos coloridos, não é preciso nada disso, mas geralmente a gente usa texto. Cada código é uma palavra-chave, ou 2 ou 3 no máximo, tá? Para os códigos interpretativos. Para os códigos descritivos, você tem que fazer essa pergunta: qual é o contexto da informação sobre um caso? Por exemplo, se for entrevista ao João, qual é o gênero, idade, tempo de serviço, nacionalidade? Isso tudo são o que a gente chama de códigos descritivos. Você não precisa ficar discutindo qual é a sua idade, João. Tem 35 anos. Não tem que interpretar, 35 anos e acabou. O tempo de serviço de médico, de professor, de docente. Então, você é objetivo aqui nesse contexto, tá? Então, eu tenho como organizar isso no WebQDA de forma... aqui eu estou colocando em vermelho as ferramentas do WebQDA que correspondem a esse tipo de codificação, porque depois eu vou fazer esse cruzamento, que é a classificação dos atributos e os descritores de caso, tá bem? Depois do processo de codificação, eu tenho, então, a codificação descritiva, que eu uso as classificações, e as codificações interpretativas, que eu uso, então, códigos livres e código árvores, mais especificamente, né? A pergunta é: como codificar os conteúdos dos documentos nestas categorias criadas pelo pesquisador? A resposta a essa pergunta que eu coloquei em negrito é melhor respondida com o tutorial, tá? Aqui eu só vou dar uma noção para vocês. Por exemplo, quando eu abro um sistema de classificação, né, eu posso criar códigos facilmente aqui, tá? Clicando ali em mais código, e eu vou colocando, por exemplo, as macro categorias com nome maiúsculo, descrevendo elas, colocando uma definição, tá? E eu vou ter assim um sistema de códigos e subcódigos, tá vendo? Aqui, não sei se dá para perceber, então eu tenho as macros categorias com letras maiúsculas e as subcategorias um pouco mais entrado para a direita nesse sistema. Claro, eu posso ter isso aqui em forma representacional, tá? Eu posso mostrar isso rapidamente no final para vocês. Vou mostrar já agora, talvez seja mais interessante para que vocês possam ter uma noção desse processo, tá? Vou, então, partilhar a tela aqui diretamente, o WebQDA com vocês. Aqui eu já tenho o WebQDA aberto, vou abrir aqui um projeto qualquer. Vamos lá, aqui um projeto que eu uso sempre para fazer testes.
Pode ser esse aqui, por exemplo. Vamos ver se tem códigos, está aqui codificado alguma coisa. Aparece o nome do projeto ali em cima. Eu clicando em código, código árvore, e aqui eu tenho as dimensões de análise, tá? Estou aqui minimizando, dificuldades, impacto, aprendizagem. Cada uma dessas eu tenho uma definição, que eu coloco aqui em detalhes, e eu tenho aqui os códigos e subcódigos, categorias, subcategorias, tá? E eu posso, então, aqui fazer essa representação, clicando ali em cima, assim como a árvore, né? E essa árvore que tem um poder explicativo, que eu mostro. Então, eu só quero despertar em vocês que existe uma flexibilidade, existe muita coisa aqui, bem interessante no FPGA, que não dá tempo para a gente mostrar tudo agora, mas que vocês fiquem atenados que é possível fazer, tá? Aqui, neste ponto, a gente vai fazer, então, a matriz de coerência interna 2, tá? Estou chamando a atenção aqui da matriz de coerência interna 2, que é a mesma matriz. Primeira coluna, questões de pesquisa. Aí, depois, eu tenho as dimensões de análise, as categorias de análise e as subcategorias. Elas estão assim em forma de matriz, por quê? Porque não está aqui, professor, não é porque é assim. Porque eu preciso relacionar cada uma dessas categorias e subcategorias com as minhas questões, os meus objetivos. Se eu não tiver isso relacionado com as minhas questões, os meus objetivos, então eu estou criando dimensões de análise que não vai responder a minha análise no final, minha interpretação no final. Esse é um problema real que os meus alunos têm. Não sei se vocês têm, e quem está nos ouvindo, né, e ouvindo a gravação tem também. Ou seja, é necessário que vocês tenham essa visão. Algumas pessoas desenvolvem a capacidade de olhar para o WebQDA e dizer, essa categoria aqui é para eu responder. E começa a imaginar, porque tem a matriz com as questões objetivas na cabeça. Mas tem muita gente que não tem ideia. E aí começa a categorizar coisas e tal, mas essa categoria não está relacionada com nenhum dos meus objetivos. Então, por que eu estou categorizando isso? Então, essa pergunta precisa ser feita. É um processo que, mesmo com inteligência artificial, não vai dar jeito. Você tem que mergulhar no processo de comparação aqui. Tá bem? Claro, depois tem os atributos, você deve, aqui na classificações em fontes, e aqui é o processo de codificação. É simples, tá? Você, primeiro passo, seleciona a frase, como eu marquei aqui em azul, essa primeira flechazinha aqui. Segundo passo, escolha a categoria. Você passa o mouse aqui em cima, vou até mostrar diretamente no FPGA, porque aqui está uma imagem estática, né? Ó, é simples. Você abre aqui codificação. É simples, mas não se preocupe em aprender isso agora, tá? Está lá no tutorial, passo a passo. Vou abrir um documento qualquer aqui, para a gente poder codificar. Por exemplo, essa aqui, ó. Primeiro passo, aqui eu tenho códigos livres, códigos árvores, eu seleciono aqui, primeiro passo, segundo passo, tá vendo? Ó? Quando eu coloco o mouse em cima do nome da categoria, que aqui eu só uso um nome, 2 ou 3, tá vendo? Ó? Interagir e envolver. Eu clico em cima, fica marcado em vermelho, e clico lá em cima em codificar. 1, 2, 3, codifiquei. E aqui vai mostrar onde está codificado. Por exemplo, essa frase está codificada em 4 nós diferentes, desde que elas não sejam auto-excludentes, tá? Você pode codificar, sim, em vários nós. Vamos voltar lá para o nosso PowerPoint, porque no meu PowerPoint eu não me perco, eu fico com vontade de falar milhões de coisas e até ser mais específico, mas o meu PowerPoint me disciplina a falar para que vocês tenham essa visão geral, que é o mais importante, o meu objetivo aqui. Então, o processo de codificação é um processo simples, que você vai... Depois, para os códigos descritivos, você tem que criar, por exemplo, sexo, masculino e feminino. Está vazio, aí você cria. Então, como é que cria? Lá no tutorial a gente explica isso, tá? Aí depois fica marcado aqui, você pode adicionar notas, comentários, notas do etnógrafo, etc, etc. No final desse processo todo, veja, eu estou aqui na segunda etapa, que é a codificação. No final desse processo todo, o que é que você vai ter no sistema? Você vai ter uma coisa que eu represento aqui como 2 grandes áreas, códigos descritivos
de um lado, de uma parte específica do EPQDA, do NVivo, do Atlas, e códigos interpretativos de outro, que no caso do EPQDA está nos códigos árvore. Por que árvore? Porque é como se eu tivesse ramos, né? No tronco principal com vários ramos e ramos menores que saem desse principal, etc. Tá? Por exemplo, aqui nesse caso, eu teria um código interpretativo chamado motivação. E eu teria um subcódigo chamado motivação induzida, automotivação e motivação tardia. Envolvimento parcial ou envolvimento total. Reflexão, na ação e em ação. Aqui, dentro de cada código desse, cada nó, cada categoria dessa, eu coloco as frases, né, das minhas investigações, dos meus grupos focais, das minhas entrevistas, etc., etc., tá? Isso aqui são transversais. Eu não crio motivação induzida masculina, motivação induzida feminina, motivação induzida entrevista. Não faço isso. Por quê? Porque essa árvore cresceria exponencialmente. Tá? Está entendendo? Eu dando informação para o sistema de forma inteligente, interpretativa e etc. Tá? Mas em lugares específicos do software, que fica tudo em base de dados relacionadas lá por trás, né, nas bases de dados. O programador me ajudou a fazer isso, mas eu não tenho que ficar preocupado com isso. Aí, quando eu termino essa fase, faz de conta que é assim, tá? Na verdade, quando a gente ganha experiência, a gente pode ter outros caminhos, tá? Eu venho para a fase de questionamento. Veja, numa investigação qualitativa, numa pesquisa qualitativa, a codificação não é geralmente um fim em si mesma. Você tem essas coisas aqui e não terminou o trabalho, não é um fim em si mesmo, tá bem? Simplesmente porque retomar todos os textos nas suas devidas categorias permite a descrição, mas não permite a interpretação dos dados. O questionamento não permite questionar os dados, tá? Então, é necessário formular questões que relacionem e integre os dados às categorias com os objetivos da investigação. Então, você tem que fazer perguntas. Isso nos leva à matriz de coerência interna 3, que eu explico aí também no capítulo do livro. Tá? A matriz de coerência interna 3 são as suas perguntas, não as suas questões de investigação. Elas precisam estar aqui, a primeira coluna, mas são as perguntas que você vai fazer ao código já codificado. Que tipo de pergunta? Vou dar um exemplo. O que é que está codificado na categoria 1 e na categoria 2? Esse I aqui, para o programador do EPQDA, do NVivo, qualquer software, é interseção, é um operador booleano. Tá? Para você, você codificou categoria 1, ela tem um significado interpretativo, fenomenológico, está tudo certo. Mas se você quiser saber o que é que está codificado na categoria 1 e na categoria 2, para o programador é fácil, isso é operador booleano I. Tá? O que é que está codificado na categoria 1 que não faz parte da categoria 2? O não faz parte é exclusão, é outro operador booleano. Qual é a relação entre a categoria 1 e 2 com as minhas categorias descritivas, atributos, não é? Porque a gente chama as categorias descritivas de atributos. Tá? Combinando a categoria 1 e 2 para obter uma terceira, qual a sua relação com a quarta categoria? Uau, a maioria das pessoas até tentam responder. Quem faz manualmente, sem uso do software, essas perguntas anteriores. Mas essa aqui não dá muito trabalho. Isso é codificar o já codificado, cruzar informações. Para ficar mais simples, deixa eu dar um exemplo mais claro. Por exemplo, eu tenho um ramo da minha árvore, do meu sistema de análise, né, que os meus códigos interpretativos estão lá no EPQDA, no código árvore, motivação induzida, automotivação e motivação tardia, certo? Esse aqui. Aí eu pergunto assim, quem é que tem mais automotivação? São os homens ou as mulheres? São os enfermeiros ou são os médicos? São os professores ou são os alunos? Ora, o que é que eu estou fazendo? Eu estou tentando relacionar esses códigos com este código aqui do gênero, por exemplo, né? Ou do sexo, né? Aqui o mais correto seria sexo, em vez de gênero. Masculino e feminino. Então, eu preciso fazer uma pergunta que diz,
Existe alguma relação? Veja, relação não é correlação. Correlação é estatística. É uma técnica estatística. Existe uma correlação. Existem mais falas, mais unidades de texto em motivação induzida do que em automotivação? Ou em motivação tardia, ou envolvimento parcial? Para os homens ou para as mulheres? Para os com menos de 20 anos ou alguns com mais de 30 anos de idade? Para os alunos do primeiro semestre ou do segundo semestre? Para os alunos da sala A ou da sala B? Para os profissionais do hospital A ou do hospital C? Ou da clínica A ou da clínica B? Então, essas perguntas é o que a gente faz depois que eu codifico. Depois que codifico, o sistema tem condição de cruzar e responder essas perguntas. Tá bem? Aqui, ó, aqui tem um exemplo, tá? É hipotético. Eu tenho aqui uma entrevista, por exemplo, entrevista 1. E aqui no outro eu tenho aqui um outro documento, né? Um segundo documento chamado entrevista 2. Esse primeiro documento tem um atributo masculino, 20 anos no primeiro semestre. E esse outro documento aqui, ó, entrevista 2, é um indivíduo feminino, 20 anos no segundo semestre. Ora, tudo que eu codifiquei, as unidades de texto ou referências em vermelho, é motivação tardia. Mas isso foi codificado lá no código árvore. Isso aqui foi nos atributos, é outra área do EPD. Agora eu vou cruzar os dois. E por que eu não faço logo tudo de vez na hora que estou codificando? Porque vai gerar um monstro exponencial. Mas o sistema ele fica bem organizado na sua gaveta, depois eu consigo cruzar de forma flexível e com muita criatividade. Então, geralmente eu peço para vocês fazerem essa aqui, ó, mas eu vou fazer para vocês para a gente ganhar tempo. Por exemplo, motivação induzida, tudo que está em azul. No documento 1, que é na entrevista 1, tá? Vou colocar aqui entrevista 1 e aqui entrevista 2. Entrevista 2. Eu tenho 3 unidades de texto, que é a 8, a 9 e a 10, que é do primeiro semestre. Por que do primeiro? Porque esse aqui é do primeiro semestre. Eu estou fazendo uma interseção. Primeiro semestre e motivação induzida. Então, o sistema, o WebQDA, vai mostrar isso automaticamente para vocês. Primeiro semestre e motivação induzida. Primeiro semestre e automotivação. É um verde só, um verde. Isso que é a unidade de texto 6. Tardia e primeiro semestre. Esses dois vermelhos, unidade de texto 2 e 3. E assim por diante. Por exemplo, 5. Eu tenho que somar. Aqui é primeiro semestre. Primeiro semestre, isso aqui é tudo hipotético, né? É só um treino. Com 20 anos, os dois têm 20 anos. Então, tem que somar os dois. Seria unidade de texto 8, 9 e 10, desse primeiro entrevistado, e 1 e 2 do segundo entrevistado. Total 5. Esse número aqui, quem faz isso no Excel, no Word, é um número. Só que no EPQDA, esse número, eu clico nele, ele mostra as unidades de texto deste filtro, né? Deste cruzamento de matriz, tá? Então, eu tenho muito mais flexibilidades de obter isso. Deixa eu mostrar aqui, então, essa matriz, tá? Isso é busca de palavras-chave. Deixa eu mostrar diretamente no EPQDA, que talvez fique mais fácil de exemplificar do que eu mostrando aqui. Então, vou na parte de questionamento, matrizes, tá? Aqui, eu tenho que definir, isso lá no tutorial, eu tenho que definir qual é a matriz que eu quero. O impacto versus o tipo de escola. Será que o tipo de escola, urbano ou rural, tem alguma relação com a vida, com a visão dos entrevistados sobre o impacto do ChatGPT na aprendizagem? Aí eu vou definir as linhas da minha matriz, eu clico aqui, seleciono quais são os elementos que eu quero colocar na linha, na coluna, etc. E aí, quando eu dizer para o sistema o que é que eu quero, eu executo e eu tenho, então, a matriz, onde cada unidade de texto, cada célula dessa, tá, ó, visão favorável numa escola urbana. Então, eu tenho aqui, isso aqui eu codifiquei na fase anterior, aqui nos códigos. Então, eu tenho a Mariana disse 2 referências, a Deise disse 10 referências, 11 referências, e aqui eu tenho um número de referência, 13. Mas aqui eu posso ter esse número de fontes, que são 2, tá? Maria e Deise, e eu também posso ter número de palavras. Se você é da área de linguística, eu lembro que esses sistemas são feitos para todo mundo, né?
todo mundo que faz análise qualitativa. Então, eu posso ter essa mesma matriz que eu posso exportar para o Excel, para o PDF, anexar na minha tese. Então, essa matriz me ajuda a ter uma visão não só dos números, mas também dos textos associados aos números. Tá? De uma maneira precisa, de uma maneira bem pontual e bem direta. Tá? Aqui, no WebQDA também, eu também posso fazer pesquisa de palavras mais frequentes. Aliás, eu posso até começar a minha pesquisa por aqui. Né? Quais são as palavras que mais se repetem? Eu posso pedir uma nuvem de palavras, eu posso codificar a partir dessa nuvem de palavras. A nuvem de palavras pode servir de filtro e de autenticação do que você já fez. E assim por diante. Tá? Então, meu objetivo aqui, só para encerrar a nossa conversa hoje, era dar uma visão geral disso aqui. Ó. Então, quando você vai usar o NVivo, o Atlas, e vai usar o WebQDA, eu sugiro o WebQDA que é mais simples, já está pensado nisso, seja qual for a técnica que você vai usar, seja análise de conteúdo, tal, todas elas implicam pelo menos essas 3 fases, que é uma fase de colocar os documentos lá, todos têm que ter documentos, né? Tem que ter textos, entrevistas, tem uma fase de codificação, seja qual for a técnica, tem que codificar, e tem uma fase que você quer saber o resultado disso, que é de questionamento. Ou seja, eu tenho essas 3 áreas já articuladas com a estrutura do próprio WebQDA. Então, a primeira fase, eu dou informações para configurar o projeto, através de procedimento de codificação e contextualização, e na segunda fase, eu faço a abstração ou interpretação dos dados, e o WebQDA vai lhe dar várias fontes de informação. Uma delas é a matriz, o próprio sistema de análise é uma fonte de informação. Peço desculpa aqui, a garganta também é ruim. Agora, se você chega nessa fase final e você não tem um sistema que possa relacionar e responder às suas perguntas, então você vai ter um problema. Tá? Que problema é? Como é que eu faço a síntese dos meus dados? Tá bem? Quero agradecer a atenção. Não sei se tem perguntas. Se vocês podem ter um privilégio agora, né, de fazer perguntas, eu posso voltar a abrir o WebQDA, esclarecer dúvidas, etc. E se você está assistindo a gravação, coloca nos comentários, tá? As suas perguntas, que a gente vai ter todo o gosto de responder. Karina, Adenilde, Tânia, Érica, 50, 78, 52. Tem alguma pergunta? É porque não me aparece seu nome aqui, amiga. Alguma pergunta? Bem, se não tem perguntas, é porque vocês, então, estão bem compreendidas isso, ou vão deixar para depois ler isso com mais calma. Tá? Quero agradecer, então, a atenção e a paciência de vocês. Né? Isso é um material técnico bem denso, não é simples. Né? E você que está assistindo também aí a transmissão e a gravação, manda aí seus comentários e muito obrigado pela atenção de vocês. A gente que agradece, professor. Muito ótimo sua apresentação. Obrigado, Adelaide. Fiquem bem, então. Uma boa noite e qualquer coisa me Boa noite. façam mensagem. Tá bom? Boa noite. Obrigada, professor. Obrigada.